Manutenção detectiva, também conhecido como manutenção sensitiva, que usa os sentidos para identificar problemas. Óbvio que no momento que eu estou usando os sentidos para identificar um problema, esse problema já aconteceu. Ele já não é uma falha potencial, é uma falha funcional. Mas como, né, a gente já falou, existem falhas funcionais que são aceitáveis para o padrão de operação ou de manutenção daquela empresa e eles são identificados através da manutenção detectiva. A manutenção detectiva, ou também conhecida, né, como eu disse, manutenção sensitiva, utiliza os sentidos. Então, o olfato, a audição, a visão, o tato, né, mas principalmente a visão. E manutenção detectiva é uma manutenção amplamente utilizada nas empresas, né, no Brasil, e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Existem muitas falhas que elas ocorrem e não param o processo produtivo. Existem muitos componentes que falham e não param o processo produtivo. E esses componentes que falham dessa forma, eles podem ser identificados através da manutenção detectiva. Então, quando a gente está falando de detecção através dos sentidos, a gente pode enxergar, né, aquele componente que quebrou, ele está batendo, a gente pode ouvir que esse componente está fazendo um ruído, né? A gente pode também, né, sentir um cheiro de fumaça, né, de repente tem alguma coisa errada naquele processo, né, ou sentir um cheiro de algum gás também. Está num setor onde tem tubulações de gases e não era para estar sentindo um cheiro de gás, mas está sentindo. Então, tu fez uma detecção através do teu olfato. A manutenção detectiva, geralmente ela é feita, e eu aconselho que ela seja feita auxiliada por um checklist. O checklist é o norteador, né, do manutentor das coisas que ele tem que ver, para ele não confiar só na memória, né, dele. Então, não só um checklist, né, voltado para manutenção, onde tu vai ter um olhar um pouco mais técnico, mas também um checklist voltado para o operador daquela máquina, né, que ele vai fazer aquela troca de turno, ele vai revisar algumas coisas ali, geralmente alguns parâmetros, né, como manômetros, manifolds, etc., né, para verificar se está tudo ok, né, e ele já faz o checklistzinho dele ali. A manutenção pode auxiliar, né, o setor de operação, formalizando, né, e ajudando a construir esse checklist. Então, a manutenção detectiva, geralmente, ela faz uso de checklist para guiar o manutentor. Eu trouxe aqui também alguns exemplos, né, de problemas que podem ser identificados com a manutenção detectiva. Então, aqui, né, uma correia transportadora, né, vocês viram que ela teve um descapamento aqui, né, da sua borracha, né, a borracha de sacrifício, que faz o transporte, e aqui já está aparecendo a primeira lona da correia. Então, isso aqui, né, é um problema que a gente consegue identificar através da visualização. Aqui a gente tem outro, né, exemplo, é um rolo de carga, né, aqui um suporte num rolo de carga. Empresas que têm grandes correias transportadoras, esse rolo aqui, quando quebra, ele faz um barulhinho imenso. Então, através, né, da audição, né, que vai chamar atenção, depois da visão, tu consegue identificar que esse rolo está com algum problema. Óbvio, né? Como eu disse lá, né? Se para o padrão da tua empresa esse rolo quebrar um rolamento aqui, ou estiver fazendo um barulho, ou estiver trancado, que nem acontece, né, em processo de mineração ou fábrica de adubo, não é aceitável para o padrão da tua empresa, é uma manutenção corretiva, né, emergencial, que vai ter que parar e substituir. Se for aceitável, né, ele vai ficar um tempo batendo, um tempo fazendo barulho e depois, né, eventualmente, na primeira oportunidade, se programa a troca, né? Então, aqui são exemplos, né, de manutenções detectivas. Então, a gente faz essa manutenção auxiliada por um checklist, né? Ou também, né, uma coisa que pode acontecer é ter uma rota, né? O manutentor ele pode ter uma rota onde ele circula, né, o processo produtivo, né, com um olhar mais crítico, né, não, claro que não passeando, mas com um olhar mais crítico, tentando identificar algum problema. Mas sempre lembrando, pessoal, que problemas que são identificados pela manutenção detectiva já ocorreram. A gente não está falando de uma prevenção, né, mais ou que nem acontece com
com a manutenção preditiva, a gente não está falando muito de falhas potenciais, a gente já está falando de falhas funcionais de algum componente. A gente pode também, imagine que eu vou visualizar ou inspecionar um saguão, né, e eu vejo uma lâmpada queimada, aquela lâmpada já queimou. Ela não para no processo produtivo, né, mas a manutenção detectiva ela consegue pegar, né, esse tipo de problema, né? Que nem ali no caso que eu dei o exemplo aqui da correia transportadora, né? Aquilo ali vai evoluir para uma coisa pior, obviamente, mas vai levar mais tempo, né? Então, através da manutenção detectiva, a gente consegue fazer esse tipo de inspeções. Existem muitas máquinas, muitos componentes que não têm uma manutenção preditiva para te auxiliar, né, a identificar a falha potencial nele. Geralmente é através da visão, porque no momento que tu enxerga um problema, aquele problema ainda é pequeno, e tu tem uma janela muito ampla de tempo ainda, né, para te conseguir fazer a tua correção do problema de forma planejada e programada. É óbvio que é interessante que tu isole, né, esses problemas, né? Então, não existe muito manutenção detectiva para redutor, né? E aí, quando eu falo redutor, eu digo a parte interna do movimento dele. O que tu pode ver na manutenção detectiva do redutor, existe vazamento para aquele redutor, né? Então, tu consegue ele identificar se tem algum vazamento naquele redutor, se a carcaça dele está em bom estado, que nem em motor é a mesma coisa, né? Tu não vai saber através da manutenção detectiva, até porque tu não tem um sensor de temperatura na mão, se aquele motor está com temperatura alta ou não. Normalmente, acima de 50 graus, né, a mão, né, do ser humano ela já não consegue suportar por mais de 3 segundos, tocando, né, num componente quente. Mas, né, já é um indício. Ela não é tão precisa, obviamente, né? Mas tu consegue ver o estado da proteção da ventoinha, o estado das proteções do motor, né, se ele está com algum ruído mais elevado. Então, óbvio que tu não deve usar manutenção detectiva para identificar problemas que podem ser identificados pela manutenção preditiva, né? E a manutenção preditiva vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe, né? Se gostaram, curtam, né, esse vídeo. Compartilhem com o pessoal que trabalha na manutenção, que vocês conhecem, né? E até a próxima, com mais vídeos.